Vamos com a Renata primeiro, depois eu volto falando de Congresso. Nath, a Renata traz apuração exclusiva para vocês. Presidente Jair Bolsonaro está hoje discutindo, neste momento, com o ministro Paulo Guedes, a questão do combustível que é mitigar os preços. Renata vai te explicar por que isso é uma preocupação tão grande e qual é o ânimo da equipe de Paulo Guedes. Desse jeito, a política convenceu a economia de que não vai dar para ter repasse integral. É isso, Renata? Qual que é o motivo, né, Dani? O motivo é a eleição. A eleição está impondo desafios não só aos cálculos políticos do presidente, mas também ao posicionamento de integrantes aí da cúpula do governo. Pois bem, o presidente Jair Bolsonaro disse hoje, em alto e bom som, que entende que tem, sim, se repensar a política de preços da Petrobras. Gente, essa política de preços que está em vigor hoje, ela foi estabelecida lá no governo Michel Temer. E ela passou, então, a prever que a Petrobras acompanha o preço que está sendo praticado do petróleo lá fora. Pois bem, o presidente Jair Bolsonaro está fazendo as contas, vocês estão vendo essa pressão toda no preço do petróleo e está dizendo, bem, não adianta o que eu faço aqui, que todo esse movimento, né, todo esse debate no Congresso reduz impostos federais, mexe no ICMS, tudo isso vai acabar se esvaindo diante dessa pressão lá fora. O que a gente tinha, e por isso esse movimento é importante, o que você tem que pensar é o seguinte, gente, algo se move no governo. A gente não está falando de uma declaração, assim, que veio de impulso do presidente Jair Bolsonaro, não. As resistências, especialmente dentro da equipe econômica, para esse assunto, não estão mais postas. Isso quer dizer que o ministro Paulo Guedes está ali adorando essa ideia? Não. Ele sempre diz que no plano da equipe econômica, o que ele defende, ele diz isso nos bastidores, é aquela mudança na cobrança do ICMS, que foi aprovada pela Câmara com apoio de Arthur Lira e está ali travada no Congresso, no Senado, né, em debate. Pois bem, o que acontece nesse momento? Qual é o cenário? Temos o ex-presidente Lula, principal rival de Bolsonaro, favorito nas pesquisas, falando que, caso ele vença, vai mudar essa política de preços e a gasolina vai cair. Tem a oposição, especialmente o relator desses projetos de combustível, senador João Paul Prats, dizendo que não dá para manter essa política de importação e a política de preço da Petrobras como ela está. E você tem um problemão que é o preço do barril de petróleo não para de subir. Então, o que se tem de discurso hoje dentro do governo? Dani, melhor a gente fazer do que deixar a oposição ou até lá na frente o ex-presidente Lula capitanear esse movimento. Agora, tem nuances nessa história. A primeira é o seguinte, dentro ali do time de Guedes, há uma leitura de que o ideal não é se mexer de forma estrutural na política de preços, rasgar o que está posto e deixar de lado. Por que não pensar em algo que seja temporário e converse com a crise atual, que é a guerra? Um modelo que seja justamente para dizer, estamos em tempos excepcionais e, portanto, essa política de preço tem que ser diferente. Qual é a chave, então, para negociar isso? É o próprio projeto que está no Senado, tem lá no relatório do senador João Paul Prats já uma previsão para isso, mas Bolsonaro se antecipa, né? Quando ele fala que ele mesmo e o governo querem trabalhar com isso, ele está trazendo para o próprio governo atual um eventual mérito de ter segurado esse preço. O importante nesse momento já tinha muito desejo dentro do governo de diversas partes. E o principal ponto de resistência para diversas ações do governo na área econômica, que é o ministro da Economia, essa resistência não está posta no momento. Caiu, né? Caiu a resistência de Paulo Guedes, dado que, né, seria isso, um aumento acima de 40% com certeza para repassar o preço, que levaria, aí hoje a gasolina está 7, a gente pode colocar uns 3 a mais, pensa, R$10 o mínimo aqui em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, que tem valores mais altos, o litro da gasolina poderia passar de 10, batendo aí R$11, Jesus, que salgado. Ô Dani, em política a gente sabe que não tem muita coincidência, o presidente Jair Bolsonaro deu essa declaração hoje, mexeu inclusive com a ação da Petrobras e veja só com quem ele conversou longamente de manhã com o ministro da Economia, Paulo Guedes, durante aí cerca de 1 hora. Mexeu tanto, eu recebi aqui agora há pouco de uma fonte do setor privado, mostrando aí como é que estão as ações da Petrobras e a da Shell, né? Por quê? Porque é uma empresa privada e aí a nossa estatal aqui que está tendo sinalização de que vai mexer. Está caindo 0,83 a da Petrobras e a da Shell está subindo 1,94, exatamente por conta da preocupação com essa política de preço. Paulo Guedes, então, entende o movimento e vai buscar uma fórmula junto com o presidente Jair Bolsonaro.